supérfluos para o capital. De que eu estou falando? Hã? Gente, do Bolsa Família. Porque o entretenimento está nas tardes de domingo, na televisão, que imbeciliza, que nos constrange de tanta idiotice, de falta de informação e de manipulação. E o Bolsa Família, que é aquele mínimo. E o pior é que na condição em que estamos, nós ainda temos de defender um Bolsa Família, porque é através do acesso às políticas sociais públicas que o trabalhador pode sobreviver para se insurgir contra o capital. E quem está dizendo isso não sou eu. Trabalhador morto não luta. É preciso, antes de tudo, estar vivo. Esses 80% recebem vários nomes. Supérfluos para o capital é a noção do Kurs, que é um alemão. Mas lá por volta de meados de 90, o nosso sociólogo Príncipe se referiu a esses supérfluos para o capital como os inempregáveis. Vocês eram crianças, não devem se lembrar, mas eu lembro quando ele na televisão faz uma defesa de, eu acho que naquela época era do programa da Ruth, como é que chamava? Que antecedeu o Bolsa Família, a Comunidade Solidária, que era a ação em favor dos inempregáveis, ou seja, inempregáveis é que a pessoa vai nascer como não proprietária, ela não nasce como herdeira do patrimônio histórico da humanidade. Nada do que nós estamos vendo hoje, do que nós precisamos, disso aqui, de livros, de roupa, da comida, da cadeira que nós estamos sentando, se faz sem trabalho. Tudo é trabalho, mas não retorna nem de forma igual, nem se coloca a questão, e eu acho essa questão essencial para os assistentes sociais. Se nós não tivermos a noção de que todo indivíduo que nasce neste planeta, ele é herdeiro de um patrimônio que é histórico na humanidade, nós não teríamos celular se aquele primeiro homem, ao levantar o pedaço de osso, transformasse aquilo num instrumento. Por isso que nós dizemos que o conhecimento ele é social. O homem é um ser social. Ele é incapaz de viver individualmente, isolado. Ele só pode se isolar porque ele é um ser social. Se eu não entender isso, a concepção de ajuda do serviço social não vai me deixar nunca. Porque todos os levantamentos que eu faço com os alunos, a grande maioria, retirando aqueles alunos que ou conheceram alguém na profissão, ou já sabe mais ou menos o que é a profissão, busca o serviço social com a noção da ajuda. E aqui a gente está falando muito mais do que o serviço social com a noção de direito, porque a noção do direito está dentro da própria sociedade do capital, que coloca como limite o acesso ao direito capitalista
que não nos dá a condição de escolhas, mas nos remete a determinadas a determinados usufrutos que coloca como limite a propriedade privada. Então, já passou meus minutos? Já passaram? Olha, então o que eu quero dividir com vocês, principalmente? Nós fazemos parte de uma profissão respeitada, uma profissão que está consolidada no país e no mundo. É só a gente ir para os congressos internacionais que a gente vê serviço social de tudo quanto é jeito possível e imaginário. Depois a gente até pode conversar sobre isso. O Serviço Social Brasileiro é o único que entra com um projeto que supera, em termos de projeto, a questão da ajuda. No resto do mundo, é ou a psicologização total do serviço social, ou se não, é a noção de ajuda que vigora. Mas a profissão no mundo, ela é uma profissão respeitada. É uma profissão que alçou a nível universitário. É uma profissão, no Brasil hoje, é uma profissão que é reconhecida no debate teórico nas ciências sociais, num determinado campo de debate que é escasso no âmbito das ciências sociais e humanas, quase que ausente na direção de processos emancipatórios. Nós participamos de uma profissão que é requisitada pelo mercado. Foi feito um estudo sobre uma inserção maior dos homens na categoria dos assistentes sociais, e um dos motivos é, entre aspas, a empregabilidade. Enquanto os psicólogos têm concurso público para 3, 4 vagas, nós temos para 20. Nós somos uma profissão que os usuários respeitam. Os usuários demandam o serviço social. Então, vocês poderiam estar falando assim para mim: pô, Ana, mas então que problema que você está trazendo para a gente? Né? Olha, a gente está... E aí, olha, quer dizer, eu ainda não entrei na questão, né, do nível dos nossos salários, e aí são da questão da formação em curso à distância, né? Eu estou falando da profissão consolidada. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos de parabéns. Agora, quando você começa a se perguntar sobre o respeito a esse profissional, o reconhecimento pelos outros profissionais, não por parte dos usuários, mas por parte dos outros profissionais, aí começam as nossas questões e muitas vezes são questões que nos atingem e nos leva a negar a nossa condição de assistente social. Não é sem razão que muitas vezes quem vai ser professor deixa de pagar o CRES. E só fez concurso porque é um assistente social, porque para fazer concurso em disciplinas específicas do serviço social, você tem que ser assistente social e tem que ter o número do CRES. Você não dá disciplina de estágio porque é uma disciplina que não dá status. Você faz um curso de sanitarismo e vai ser gestor, aí você não quer ser reconhecido mais como assistente social, você quer ser reconhecido como gestor ou como sanitarista. Ora,
então eu digo que eu tenho orgulho de ser assistente social? Isso é uma profissão consolidada, mas tão massacrada, tão desvalorizada. Porque serviço social na sociedade do capital jamais poderá ter uma posição de destaque. Nosso objeto de atenção é tudo que o capitalismo e os capitalistas precisam esconder, obscurecer, tratar como coisa marginal ou individual e não social. Nesse sentido, nós trabalhamos com as expressões da questão social que são fruto da própria lógica do capital. Quanto mais cresce a riqueza, mais cresce a pobreza. Essa sociedade dos 2080 vai precisar cada vez mais de assistentes sociais. Mas para responder às necessidades do capital, nós somos pagos para isso. O grande desafio que se coloca aos assistentes sociais que escolhem favorecer os interesses dos trabalhadores é se formar em condições de empreender práticas nessa direção.